Eu sou a Celimar Leutes e esse é o nosso Momento com Deus. Em Mateus capítulo 14, versos 13 a 21, nós vemos a primeira multiplicação de pães e peixes. Uma grande multidão tinha passado todo o dia ouvindo Jesus e levando os seus enfermos para serem curados. A partir do verso 15 nós lemos: Ao cair da tarde vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Tragam-me. E aqui acontece um milagre. 5 pãezinhos e 2 peixes foram o suficiente para alimentar cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Aquele que tinha passado o dia inteiro alimentando espiritualmente essas pessoas não deixaria agora que elas voltassem para casa de barriga vazia. Ainda posso ouvir minha mãe dizendo: pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada. Ela tinha razão. Quando entregaram a Jesus o pouco que eles tinham, sem o medo de ficar sem nada, aquele alimento passou a ser uma bênção para todos. Isso que acontece quando ofertamos a Deus nossa vida. Talentos como o tempo, dinheiro, aptidões são multiplicados e o que seria usado só para benefício próprio passa a ser uma bênção para muitos. Algumas pessoas sonham em fazer grandes coisas e passam a vida esperando ter mais tempo, mais dinheiro, mais talento, sem perceber o valor dos pequenos começos, sem entender que os pãezinhos e os peixes nas mãos do Senhor podem se tornar o maior banquete de todos os tempos. O interessante dessa história é que todos se fartaram com a comida e ainda sobraram 12 cestos cheios que Jesus mandou que fossem recolhidos. As bênçãos de Deus não devem ser desperdiçadas. Essas 3 ordens também são para nós. Dai-lhes de comer. Traga-me o que você tem e recolha o que sobrou. Deus deseja que todos os que entram em contato conosco saiam saciados pelo pão da vida. À medida que compartilhamos, adquirimos mais. Não desperdice aquilo que Deus te deu. Continuamos amanhã? Deus te abençoe.